lugares, os irmãos, os obreiros vão naquelas carrinhas, saem cedo, todos os domingos, todas as quarta-feiras, e vão fazer esse trabalho. Nós começamos com 4 pessoas, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E hoje lá nós já temos uns 2.800 crentes batizados, fora os convertidos ainda que estão para batizar. A cada batismo, Deus tem abençoado, Deus tem levado 180 pessoas, 80, não baixa de 50 pessoas para o batismo. E isso é para a honra e glória do Senhor, irmãos. Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos uma igreja naquele lugar. Nós chegamos lá em 96, como eu falei. Hoje está fazendo 17 ou 18 anos, não sei, já nem conto mais, que a igreja está implantada lá. Nós começamos num salão de aluguel. E nós fizemos uma cruzada logo na semana. E Deus falou com meu pai que a igreja seria ali naquele local. E do nada, o senhor, o dono daquele local, ofereceu-se a dar o salão para o meu pai. E meu pai falou, tá bom, então eu quero alugar, vamos ser assim, vamos fazer um contrato de aluguel. E ali começou uma igreja. Não tinha nenhum obreiro. Quando meu pai ia dar a palavra no púlpito, minha mãe descia para a porta. E quando minha mãe subia para dar uma palavra, meu pai descia para a porta. Não tinha obreiros, como aqui tem vários obreiros para receber. Não tinha ninguém. E Deus começou a mandar. De repente um menino de 17 anos falou, pastor, eu posso ir lá ficar na porta? Meu pai falou, pode, esteja à vontade. E ele foi lá. E Deus começou a transformar a vida dele. Hoje ele é um pastor de uma das nossas igrejas. Deus começou a restaurar, mudou totalmente o cativeiro dele. Ele vivia no curandeirismo, fazendo obras de feitiçaria, e Deus foi e transformou, tirou ele de lá e trouxe para a igreja, para a honra e glória do Senhor. E nós somos gratos a Deus por isso, irmãos, porque se não é Deus na nossa vida, o que somos nós? Do que nós fazemos se não tirarmos o tempo para adorar a Deus? É totalmente uma vida desgraçada. Nós vamos lá fora, tem drogas, tudo, mas nós tiramos o nosso tempo para adorar a Deus. Isso é a melhor coisa. E aquele povo africano, eles começaram a aprender isso. Desde pequenininho, irmãos, eu saí de lá, eu era uma professora de 250 crianças. Era uma professora para 250, porque não tinha muitas professoras. Era eu, minha irmã, era de outra congregação, e várias outras meninas que, por acaso, um pastor foi lá na África e ofereceu aquele curso para a PEC, para cuidar de crianças. E as meninas aprenderam, e elas começaram a dar aula para as crianças. E quando a gente assustou, irmãos, hoje nós temos 5.000 crianças. Nós temos que abranger, irmãos, nós temos um trabalho de sopa, que a gente dá somente ao domingo, porque não dá para dar toda semana. Irmãos, cada congregação tem congregação que tem 500 crianças, tem congregação que tem 450. Na sede, está aumentando, estava 250 quando eu saí de lá, agora está com 300 crianças. Nunca baixa, irmãos. E você olha para a igreja assim, os irmãos estão sentados, mas as crianças não têm onde sentar, não tem onde colocar as crianças, tem que colocar as crianças no chão. Mas eles estão lá adorando a Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor. Nós temos esse projeto da sopa, é um projeto que um pastor daqui dos Estados Unidos está sustentando, o pastor Luiz Borges de Hartford. Ele oferece todo mês a oferta. Nós fazemos domingo, não é uma sopa com carne, irmãos, é uma sopa só de legumes, aquilo que é mais barato. A gente coloca para muitas crianças, é a refeição do dia. Eles não têm outra comida, é só aquela comida. E eles guardam, irmãos. Eu tive uma experiência que só Deus, eu até hoje não me esqueço. A gente antigamente não tinha dinheiro para sopa. Todo domingo meu pai comprava um pacotinho de bolacha e dava para todas as crianças. Era um pacote com 10 bolachas. E um certo dia eu ousei pedir para uma das crianças uma bolacha. Eu falei assim, me dá uma bolacha para tia. Irmãos, aquela criança olhou, tirou 3 bolachas, me deu uma na minha mão, ficou com 2 na mão e a outra guardou no bolso. Eu perguntei para ela, falei, por que você está guardando no bolso? Ela falou, não tia, aqui tem um café da manhã, um almoço e um jantar. Eu não tenho outra coisa para comer hoje, lá em casa não tem nada. Irmãos, aquilo doeu o coração. Eu falei para ele, toma a bolacha de novo. Ele falou, não tia, pode ficar, Deus abençoe. Daqui dá para todo mundo comer. Irmãos, aquilo me doeu o coração, porque eu imaginei, se fosse na minha condição, ter só aquela bolacha para comer o dia inteiro. Nós não temos isso, irmãos, hoje nós estamos na mordomia. Quem disse aqui que alguém tem uma bolacha para comer o dia inteiro aqui nos Estados Unidos? Todos nós temos fartura, temos direito de ir ali num restaurante comer, mas aquelas crianças não têm, irmãos. Isso me cortou o coração. Eu fiquei muito triste com isso, mas Deus estava me ensinando naquele momento. Eu deixei passar. No outro dia,
A gente foi fazer um trabalho de crianças numa EBF. E eu cheguei na igreja, irmãos, sem brincadeira, um salão desse tamanho, só do meio pra cá. Tinha tanta criança, tinha umas 800 crianças. E a gente foi fazer o final da EBF, meu pai sempre tinha o costume de comprar um pacote de doce, de bala e levar para dar para as crianças no final da EBF. Irmão, naquele dia meu pai chegou com um pacote de doce e deixou lá. Eu falei, pai, olha para dentro. Não dava nem para andar, irmãos. Tinha tanta criança sentada no chão, nós tínhamos que tirar os bancos da igreja e deixar as crianças sentadas no chão, porque não cabia de crianças. E a gente ficou sem saber o que fazer. Meu pai chegou com um pacote de bala. Eu falei, pai, o que nós vamos fazer? Aí os meninos da igreja falaram, Priscila, vamos orar, não tem outra solução. Aí meu pai falou, eu não tenho dinheiro para comprar mais nada. Irmão, juntou nós 4 professores, demos as mãos em cima daquele pacote de bolacha e começamos a orar. Irmãos, pois nós demos bolacha para todas as crianças, demos bala para todas as crianças, e tinha sobrado aquela caixa que a gente tentava distribuir, pensando que ia acabar, cada vez aumentar. Irmão, nós saímos, nós andávamos 2 quilômetros para chegar para pegar o ônibus. A gente andou os 2 quilômetros distribuindo bolacha, nós chegamos na igreja com a caixa cheia ainda. Não faltou bolacha naquele dia. Nós começamos a glorificar a Deus, porque só Deus para fazer isso. E aquelas crianças todas ouviram a palavra de Deus. Hoje muitas daquelas crianças que estavam lá, hoje estão lá como dirigentes dos jovens, dirigentes adolescentes. Hoje estão nas irmãs casadas já, para a honra e glória do Senhor, irmãos. Isso não é para nós, é porque Deus tem poder. Ele, se você não vai falar de Jesus para o seu amigo, ele usa outra pessoa para falar. Se você não consegue atravessar um oceano para falar de Jesus, Deus usa alguém para falar, mas necessita das suas orações. Se você não orar, interceder por um missionário, irmãos, o que vai acontecer? Se você não orar, não falar, Senhor, cuida dele, porque lá, irmãos, tem muitos males. Eu peguei 10 malárias, eu sou sobrevivente de 10 malárias, irmãos. Isso acabou com o meu sangue. Hoje eu não tenho um sangue consistente como todo mundo tem. Hoje eu tenho uma saúde debilitada por causa do tanto de malárias. Meu pai pegou 4, minha mãe 5, minha irmã 7. Nós fomos todos, pegamos malária em 16 anos. Deus ainda permitiu nós só pegar 10. Porque tem missionário na África, irmão, que foi até expulso de tanto pegar malária. O médico falou, vai embora, senão você vai morrer com malária. Até isso, irmãos, imagina se vocês vão interceder por nós, lá na África, o que acontece. Isso que vocês estão vendo ali, ó, é um trabalho. Demorou anos para acontecer isso. Irmãos, naquele oceano Índico que vocês estão vendo ali, eu fui batizada. Naquelas águas ali, e os irmãos veio aqui, acaba de batizar Jesus, já batizou com o Espírito Santo. Muitos deles, irmãos, eram muçulmanos. Irmãos, os muçulmanos na África, eles ganham as pessoas muito com comida, porque eles sabem que o principal foco ali, as pessoas vão até eles querendo comer. Eles ganham as pessoas por causa disso, e as pessoas ficam escravas de adorar Allah, a Mohamed. E Deus tem abençoado, irmãos, que uma irmã que está ali naquele vídeo, ela era ex-muçulmana. Aí quando a família dela soube que ela aceitou Jesus, a família desprezou, falou, você vai embora de casa. Ela falou, eu posso ir embora de casa, mas eu não largo Jesus. E Jesus foi transformando a vida dela. Hoje a família dela necessita dela para sobreviver. Hoje ficam pedindo as coisas dela, falam, não, nós queremos esse Jesus. Irmãos, são coisas que nós não podemos explicar, só Deus para fazer isso. Eu também vi com os meus próprios olhos, uma certa vez, uma irmã estava saindo da casa, ela estava saindo da igreja para casa. Quando chegou em casa, ela orando de madrugada, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E ela foi batizada, o marido dela falou, minha mulher ficou louca. Começou a chamar, Zira, para, Zira, você está ficando louca, louca, louca. E ela continuou falando em línguas estranhas. O marido dela colocou ela nas costas e saiu para o hospital, pensando que ela tinha ficado maluca. E ela continuou falando em línguas estranhas. A única coisa que ela conseguiu falar, ela falou, para ali que tem uma irmã, vai lá e sobe e chama ela. E aquela mulher, aquele homem subiu e foi chamar aquela irmã. Quando a irmã desceu, ela desceu falando em línguas estranhas. Jesus contagiou ela, o Espírito Santo me pegou ela. E as duas começaram a pular no meio da rua, 4 horas da manhã. Aí o marido da outra irmã falou, não, agora é 2 loucas, vamos parar no hospital agora. Tentaram levar a outra irmã, e a outra irmã abraçou e falou, não se preocupe, isso daqui é a obra do Espírito Santo. Vá em paz para casa, porque ela foi batizada com o Espírito Santo. Não é mais nada do que isso.
Mas isso nós temos que agradecer a Deus, irmãos. São coisas que só Deus pode fazer. Por isso que eu falo para os irmãos, são tantas coisas que nós não dá tempo para nós contarmos. Eu estava aqui pensando, eu falei, Jesus, o que eu vou chegar ali na frente e falar? Alguma coisa me diz, só conta o que aconteceu na África, porque ali vai falar tudo. Porque Deus é Deus de milagres. Irmãos, eu já vi debaixo das árvores chegar uma mulher paralítica e sair andando. Eu já vi isso com os meus próprios olhos, logo no início do nosso trabalho. A irmã era paralítica, chegou na igreja se arrastando pelo chão e voltou andando para a honra e glória do Senhor. Isso só Deus pode fazer, irmãos. Eu já vi isso e eu acredito que Deus faz milagres ainda. Irmãos, a minha vida, eu tive um acidente. Eu estava voltando da escola pequena com 8 anos. E o ônibus bateu a primeira vez e eu caí, e eu estava caindo no meio da rua e estava vindo outro ônibus. E eu senti uma mão branca pegando a minha mão e segurando naquele ferro do ônibus da porta. E de repente o ônibus foi bater um outro carro e parou. Quando parou, um ser branco pegou e me carregou, colocou sobre a porta. E aquelas crianças todas desceram, passaram por cima de mim, mas eu estava certinha na porta, não tinha caído. E quando alguém foi me socorrer, pegou, me colocou, eu desmaiei, eu só fui acordar no hospital. Quando cheguei no hospital, eu pensei, eu estou grávida. Não vou nem me olhar porque eu estou grávida. Irmãos, quando eu cheguei no hospital, eu só tinha fraturado a minha clavícula e quebrado meu braço. Meu braço estava lá embaixo, mas não me importava, eu estava viva. Mas a experiência que eu tive não foi um homem de branco qualquer, foi Deus que estava ali para me proteger. Porque Ele protege quem é fiel, Ele protege a quem é fiel a Ele cuida, Ele abençoa. Amém. Não tem outro Deus igual a esse, meus irmãos. Aleluia. Irmãos, é muita coisa sobre a África que eu não vou conseguir falar. Eu vou passar para os irmãos assistir um pouco do culto lá da África. Isso que os irmãos estão vendo, a gente tem apresentado bebês também na igreja. Nós também agradecemos a Deus também por isso. Porque africano tem muitos filhos, irmãos. Africano, ele não tem 1, 2, não, é 10. E tem que ter um homem primeiro, porque o homem é o homem da família, depois vem mulher. Porque aí a mulher já é riqueza, que aí eles fazem um lobolo, né? Eles vendem a mulher, o pai vende a mulher em troca de alguma coisa para dentro de casa. Aí se é uma coisa de tradição, irmãos. Eles são totalmente diferentes. Eles entregam a mulher para o homem e ele paga. Ou o pai pede uma mesa com 4 cadeiras, ou o pai pede uma cabeça de boi, ou o pai pede uma roupa. E os casamentos são muito diferentes, irmãos. Eu falei para a irmã que eu ia apresentar um pouco sobre a África para os irmãos. Irmãos, num casamento na África, o homem, a reunião, a mulher não pode participar. Então senta, o homem tem que chamar o tio mais velho e o pai. E da parte da mulher tem que ser o pai e os tios mais velhos. E eles fazem uma volta. Por cada cadeira que estiver naquele lugar, o noivo tem que pagar 50 meticais. Isso é 5 centavos de dólar. Cada cadeira que estiver naquele lugar. E para o pai da noiva abrir a boca e falar bom dia, boa tarde ou boa noite, ele tem que colocar um dinheiro no cestinho que fica na frente. Então, tudo que o pai for falar, ele tem que colocar dinheiro. E aí o tio mais velho do noivo fala, no meu terreiro tem um galo, e ele avistou no seu terreiro uma galinha muito bonita. Então, me perdoa, mas avistou uma galinha muito bonita. E ele quer juntar o seu galo com a sua galinha, seria permitido. Irmãos, isso acontece na África. Aí o pai fala se pode casar ou não, aí o pai dá a sentença do que ele quer no casamento. Eu quero uma roupa para o tio mais velho, uma roupa para o avô, a roupa da noiva você tem que dar, a festa o noivo tem que dar, a roupa da prima mais velha também, porque os mais velhos são considerados como os patriarcas, então ele tem que pagar tudo para os mais velhos, tem que trazer as roupas, chapéu, tudo, e a bengala, que é um símbolo dos mais velhos, é de patriotas mesmo lá na África, uma bengala de madeira. Então o noivo tem que dar. E é assim o casamento. E se a mulher puder ter filho, o noivo fica com ela. Se a mulher não puder ter filho, o noivo vai até a casa do pai, troca pela irmã mais nova ou mais velha, se tiver. E se a irmã mais velha não puder ter filho também, ele devolve, aí o noivo tem que devolver. Aí o pai da noiva devolve a mesa ou a cabeça de boi que ele ganhou do noivo. Aí o noivo já é permitido a casar com outra mulher e ir em outra família.
essa é a tradição africana. E o filho mais velho, ele que determina tudo sobre a casa. Se um pai chegar, o filho mais velho, ele só abaixa para o pai. A mãe tem que se abaixar para o filho mais velho. E o pai, quando chega dentro de casa, a mulher tem que lavar os pés dele e dar comida. As melhores comidas é para o pai. O resto é para as crianças e a mulher come do resto que sobrar da comida. E também, é um absurdo, irmãos, mas essa daí é a tradição africana que os irmãos estão ouvindo. Isso daí nós fizemos até um lobolo para um obreiro da igreja, porque o pai da moça não queria aceitar casar enquanto não pagasse o lobolo. E nós tivemos que pagar o lobolo para ele. Nós tivemos que pagar a moça para ele poder casar. E o moço também, quando a moça não pôde ter filho, ele quis deixar na casa do pai. Só que como nós somos crentes, meu pai não aceita essa tradição deles de deixar a noiva pegar outra mulher. Mas nós pagamos o lobolo, nós assistimos o lobolo, porque pode assistir, pessoas de fora podem assistir, nós assistimos e pagamos o lobolo. E o pai da noiva foi muita gente, ele não aceitou em meticais, ele aceitou em dólar. Ele queria dólar. E o valor do lobolo da noiva foi $1.000. Nós não pagamos menos que isso. Nós tivemos que pedir ajuda a várias igrejas no Brasil para o moço poder casar, porque senão ele não ia casar. E também a mulher